Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal maravilhoso. Eu sou o Gabriel Carelli. Sim, hoje eu vou ensinar pra vocês a como fazer um vídeo no estilo Daniel Schaffer. Eu não sei falar o sobrenome dele, mas enfim, é isso que eu vou ensinar pra vocês aqui hoje. E é claro que com algumas limitações, porque ele usa alguns tipos de equipamentos que são fundamentais pro estilo de filmmaking que ele faz, né? Pro estilo de vídeo que ele faz, tá? Como, por exemplo, a câmera. Ele sempre usa uma Sony A7 III, que é a minha câmera dos sonhos. Eu ainda teria essa câmera, anota o que eu tô dizendo. Essa câmera consegue gravar em 4K, 30 FPS, se eu não me engano, 30 FPS. E ela consegue gravar em 1080p a 120 frames por segundo, tá? Isso faz uma diferença muito grande quando você vai ver algum tipo de cena em slow motion ou alguma cena que ela tá muito mais rápida do que ela deveria tá. Então isso altera na velocidade do clipe, tá? Então isso é extremamente importante. Outra coisa, lente. Ele sempre usa algumas lentes diferentes. Ele tem uma lente que é uma lente onde, ela, tipo, um tubo assim, ela é uma lente que vai diretamente assim, tipo, não sei explicar, vocês estão vendo alguns exemplos aí, tá? O meu grande exemplo que eu tirei desse vídeo foi os vídeos que ele faz de culinária, né, nesses clipes que ele faz de culinária, óbvio, porém foi principalmente o comercial que ele faz pra Paico, né, que é uma marca de pizzaria lá no Canadá. Agora, quais foram as limitações além da câmera? Iluminação. Por quê? Eu gravei isso na cozinha de casa, tá? A cozinha de casa, ela é totalmente aberta, a janela dela é totalmente aberta, e a gente gravou isso de dia, porque não tinha outra hora pra gravar. E o tempo também me atrapalhou bastante, porque a gente tinha que comer, né? Eu falei assim pra minha mãe, eu falei, mãe, vamos fazer um vídeo aqui, me ajuda a fazer um vídeo aqui? Então a gente monta umas paradinhas aqui rapidinho, e aí a gente grava isso aqui, e é isso, tá ligado? E aí a gente fez, tá ligado? A gente fez. Então o tempo acabou me atrapalhando um pouco, tinha gravação de podcast ainda e tudo mais, então acabou eu acabei tendo que fazer tudo correndo. Então a iluminação, apesar de eu ter usado duas softbox, isso acabou que não me ajudou tanto, tá ligado? Quanto eu gostaria que tivesse ajudado. Me ajudou? Sim, me ajudou, mas não tanto quanto eu gostaria, tá? Bom, a primeira coisa que você vai fazer quando você precisa de um vídeo desse, então além da câmera, da iluminação, às vezes ele usa um gimbal, mas ele é uma pessoa que não gosta tanto de usar o gimbal, porque ele fala que ele não gosta, assim, sabe? É uma opinião dele, ele não gosta tanto, então ele usa mais as coisas muito mais na mão, ele só usa o gimbal mesmo quando ele realmente precisa, tá? Então, lembrando que o canal dele vai estar na descrição, obviamente. Ele é um cara que faz alguns vídeos muito legais. Ele sempre ensina a galera a fazer esse tipo de vídeo, o que é muito maneiro mesmo. Então essa técnica que ele usa, ele sempre mostra pro pessoal. Ele tem vídeos que mostram também como que ele editou, como que ele produziu, como que ele filmou, como ele dirigiu e tudo mais. Então isso é muito legal. Se você entende inglês, o canal dele é uma ótima oportunidade pra você aprender as coisas. E eu tô aprendendo muito com esse cara também. Então dá uma olhada lá no conteúdo dele, que é muito legal. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que eu fiz pra fazer um vídeo nesse estilo foi ter a ideia, que eu falei, beleza, eu quero fazer. Então depois que eu quero fazer, minha mãe falou assim, ó, vou fazer tal dia, eu vou fazer salmão. Eu falei, beleza, bora. E aí eu simplesmente peguei minhas duas softbox, minha câmera e falei, vamos fazer essa parada. A primeira coisa que eu fiz foi montar as duas softbox, tá? Então eu montei uma softbox um pouco mais alta na minha esquerda e uma softbox um pouco mais baixa e mais direta na minha direita, onde eu conseguia ter a iluminação vindo dos dois lados. Também era uma luz mais ou menos de 1h da tarde, então mais ou menos 4.500 kelvins, e essa luz não estava sendo tão direta, ela estava vindo pela janela, que dá pra ver no vídeo. Então você tem eu tive que controlar muito bem a exposição à luz da câmera, né? O obturador e o ISO também. Então, pra que não ficasse uma parada estouradíssima, que não ficasse um negócio feio e, nossa, que negócio ridículo, sabe? Então, eu comecei a fazer os takes. Primeiro, eu virei a mesa de lado e eu montei algumas coisas. Meio que tipo um primeiro setzinho ali, com salmão, com algumas coisas em volta, com alguns ingredientes, numa tábua e tudo mais, bonitinha. Numa tábua não, era um pedaço de papel.
pra eu já fazer esses takes iniciais, pra você ter mais ou menos uma noção do que o vídeo vai começar, do que o vídeo vai falar, do que o vídeo vai ter, entendeu? Geralmente quando é um vídeo comercial, você começa com um take aberto da loja ou do ambiente, né, pra dar uma mostra, tipo, pra ambientar quem tá assistindo. Isso vai de pessoa pra pessoa, tá? E aí depois que eu fiz esse take inicial, eu comecei a fazer alguns takes mais próximos, né, pra ter mais algumas coisas de detalhes, alguns footages que eu queria utilizar, que eu poderia utilizar ou não, alguma coisa mais descartável. E depois eu comecei a usar o slide. Você fala, nossa, Gabriel, você tem um slide? Eu falo, não tenho um slide. Então como você fez esses takes? Eu fiz colocando uma câmera em cima de um pano e arrastando o pano, velho. Eu setava o foco pra onde eu queria ir e eu ia arrastando o pano junto, tá ligado? Ia dando essa sensação de slide, o que é muito legal quando você tem uma mesa, dá pra fazer isso. Então eu gosto muito desse movimento de slide, tanto de esquerda pra direita quanto de frente pra trás. E então eu sempre uso nos meus vídeos do jeito que eu consigo. E eu não tenho um slider, não tenho um gimbal, então eu faço essa gambiarra do pano, tá ligado? E sempre dá certo, sempre fica legal. Então depois que eu fiz isso, eu tinha que fazer o tipo de vídeo que ele faz, que é a pessoa preparando o prato, tá ligado? Então eu tentei fazer alguns takes com o meu celular, que tem a câmera, ele filma em 720p, 120. Então eu tentei fazer alguns takes em slow motion, a maioria não ficou muito legal, porque destoava muito da lente da câmera pra lente do celular. Eu consegui algumas coisinhas dos clipes que vocês viram aí, mas a maioria eu fiz assim com a câmera, tá? Então eu consegui ali tentar simular um pouco esse 120 fps, até porque o celular ele tem um problema, que ele escolhe aonde vai ser o 120 fps, tá ligado? Onde ele vai ser a câmera lenta. Esse daqui é um Samsung Galaxy S8, é um celular muito bom. Se você tem um S9, ele já grava 1080, 120, tá? Então é interessante, tá? O S8 ele não grava 1080, 120, mas deu pra quebrar um galho ali, eu tentei usar, tem algumas coisinhas ali, deram pra dar uma disfarçada e tudo mais, então ficou ok. Depois, então, que eu fiz todos esses takes de modo de preparo, de como foi preparado e tudo mais, depois que o salmão tava pronto, eu fiz alguns takes tirando o salmão do forno e também alguns takes dele pronto, empratado, que é pra você mostrar o resultado final do que seria o prato, do que seria o produto que você tá mostrando, tá ligado? Esse vídeo ele não foi tão making off igual os que eu postei pra vocês, porque eu não tava com tempo pra gravar, pra ficar falando, ó, gente, então é o seguinte, é isso aqui que eu fiz, desse jeito, então eu tô tentando explicar um pouco mais, tá? Mais pra vocês terem essa noção. E é claro, essa ideia que eu tive desse vídeo foi simplesmente falar, ok, estou sem fazer nada, então vamos levantar e vamos fazer alguma coisa, tá ligado? Porque nesse tempos de quarentena, a gente precisa simplesmente levantar a bunda da cama e tentar fazer alguma coisa, porque senão a gente fica entediado o dia inteiro, né? Então, foi isso que eu fiz. Tentei recriar um pouco da técnica do Daniel, mas até que deu um resultado bem legal, bem satisfatório. Eu gostei bastante. Quando eu tiver uma câmera que filma 120, 1080, eu faço outro tipo de vídeo desse pra vocês, com essas paradas de câmera lenta, com uma edição mais elaborada e tal, uma montagem mais legal, por causa desse recurso que é muito utilizado hoje em dia, tá bom? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, comenta aí embaixo, comenta também sugestões de coisas que vocês querem ver eu fazendo aqui no canal, ou mostrando como que eu faço, tá? Então é isso aí, mano, eu vou ficando por aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo e fui!